um momento decisivo, onde eu poderia continuar vivendo uma relação daquele tipo, né? E talvez hoje eu nem sei se eu estaria viva mais, né? Vamos ser bem sinceros, né? Ou então de fazer o que eu fiz, de colocar um ponto final naquilo tudo, né? Gente, não é fácil, tá? Eu sei que em muitas relações, muita gente passa por isso, relacionamento abusivo, né? E muita gente que tá de fora fala, ah, mas sai fora, termina a relação, ou faz isso, faz aquilo, como se fosse existisse uma receita de bolo ali, sabe? E eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não julgo, tá, as pessoas que passam por isso, tudo é um processo, né? E é muito difícil, né? É um processo que leva, como me levou, né, a um período de depressão, né? Quando eu saí daquilo, porque demorou pra mim aceitar aquela situação toda, né? Hoje eu tô super bem, gente. Hoje eu não vivo mais, né? Já daquilo é como se fosse algo tão distante, sabe? Da minha realidade hoje, né? Daquilo que eu passei anos atrás, que parece que eu tô falando de uma outra vida que eu vivi, sabe? Assim, hoje eu tô super bem quanto a isso. Eu falo sem problema nenhum, né? Mas, assim, não é um processo fácil, gente. Porque até mesmo por questão de justiça, né? A gente passa muito constrangimento. Pra mulher é muito constrangedor isso, né? Porque tem pessoas ainda que julgam como se a mulher é que fosse errada da história, né? Então, assim, aquele momento pra mim foi decisivo, mas eu optei por não continuar mais, a não viver mais em meio àquela situação, né? E naquele momento eu me vi confrontada com, digamos, um momento de uma das maiores sombras da minha vida, que foi o momento ápice mesmo daquele momento acalorado do que aconteceu. É por isso que eu falo que nem sempre as sombras também significam mal. Por quê? Gente, eu era uma pessoa, toda essa relação veio pra mim trazer uma lição muito grande, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito bobinha e ingênua, sabe? Sempre acreditei em todo mundo, achando que todo mundo era bonzinho, não conseguia ver a maldade em ninguém, sabe? Por mais que a pessoa dava demonstrações de que talvez não era uma pessoa muito legal, né? Eu não via maldade nas pessoas, né? E eu sempre achava, quando acontecia alguma coisa, eu sempre me culpava muito, sabe? Eu sempre achava que eu era errada, que tinha acontecido tal coisa, mas não porque aquela pessoa não era uma pessoa tão legal, não, é porque aquela pessoa ficou daquele jeito ou agiu daquela maneira porque eu não tinha sido legal ou eu tinha feito algo errado. Eu sempre estava me culpando, sabe? Sempre achava que a culpa era minha de tudo que acontecia, né? E assim, tudo isso que aconteceu na minha vida, né, desse relacionamento aí, veio para me trazer essa lição, sabe? Para mim aprender que não, que as coisas não são assim. Existem sim pessoas boas, existem pessoas não tão boas assim. Então isso me abriu os olhos para enxergar muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? E que eu não via, eu era muito ingênua demais, sabe? Muita gente se aproveitava e assim, né? Eu caía em cada papo que vocês não acreditam, sabe? Então, eu acredito que essa relação veio para me ensinar essa lição, né? De que realmente eu precisava despertar, acordar para a vida, sabe? Que o mundo não é assim. Tem pessoas legais, mas existem pessoas que a gente tem que ficar ligado, esperto mesmo, sabe? Para não cair em armadilhas da vida, né? Então, assim, naquele momento que aconteceu aquilo comigo, né? Naquele momento acalorado ali do dia do término, que eu decidi realmente terminar aquela relação, não foi algo fácil, tá? Não vou dizer que foi algo fácil, porque quando acontece uma situação assim, gente, não adianta culpar a mulher e né, a pessoa que foi agredida, quando é agredida, a pessoa fica confusa. Ainda mais do jeito que aconteceu comigo, sabe? Que assim, eu fui atingida na cabeça, então assim, minha cabeça não tava funcionando direito, sabe? Eu tava totalmente ali numa confusão, num conflito ali interno muito grande, e a minha mente ali tava, sabe? Eu não tava conseguindo raciocinar direito, tá? Mas mesmo assim, eu não quis mais continuar com aquilo. Então, eu aprendi que
eu diante daquela sombra, grande sombra que aconteceu, né, na minha vida, aquela sombra foi um grande professor na minha vida. Porque né, lógico que ninguém quer passar por esse tipo de situação, porque é muito humilhante, muito constrangedor, e eu acho que ninguém merece passar por isso, né? Mas aquilo, né, por algum motivo, como eu já citei aqui pra vocês, aconteceu comigo pra mim aprender uma lição, né? E de fato me trouxe uma lição muito grande, e aquela sombra foi determinante pra mim realmente me fazer tomar uma decisão na minha vida, me forçar a tomar uma decisão, porque isso, gente, é uma outra coisa que eu sempre tive muita dificuldade, né? De ter iniciativa para fazer as coisas, de ter tomadas de decisões, de escolher as coisas, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade disso na minha vida. Então, esse foi um momento crucial em que eu tive que tomar partido ali e ter uma grande decisão na minha vida, né? Então, ali, e me livrando dessa situação toda, como eu falei, não foi de início fácil, né, naquela época, mas hoje, nossa, eu falo, gente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de verdade. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? E hoje eu tô tão leve, tão assim, sabe, pensando nos meus projetos, em tantas coisas que eu quero fazer na minha vida, que eu tô assim, maravilhada, sabe? Embora esteja passando por outros desafios, né? Outras questões agora na minha vida, mas com relação a isso eu tô super bem, sabe? A questão de relacionamentos e tal. Então, assim, eu não vivo mais no passado, né? Eu aprendi a tomar decisões na minha vida, a fazer escolhas, a ter iniciativa para as coisas, né? Eu aprendi muita coisa, gente. Eu aprendi a acreditar realmente que o mundo é como é, né? E que as pessoas, aceitar as pessoas como elas são, porém, eu consegui alinhar uma chavinha, né, de percepção, um radarzinho, sabe? De realmente quando a pessoa é boa ou não, sabe? Assim, de ter essa percepção, quando a pessoa tá se aproximando só pra querer tirar proveito de alguma coisa, né? Que antes eu não tinha essa percepção. Então, hoje eu tô mais ligada nisso, né? Então, eu acho que esse aprendizado foi muito importante pra mim, né? Aconteceu um fato ruim, aconteceu. Foi uma sombra muito grande na minha vida que me trouxe medo, me trouxe insegurança, me trouxe várias coisas ruins, sim, tá? Até uma depressão nessa época, né? Mas, gente, sabe, foi a melhor decisão. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão. E hoje eu agradeço muito daquela sombra ter acontecido, porque se não fosse aquilo, talvez eu estaria até hoje numa relação abusiva, tóxica, sabe? Ou sei lá o que poderia ter acontecido, né? Então, nem sempre, gente, as sombras, né? Que muitas pessoas falam, as sombras é o mal, sabe? É ligado a coisas ruins. Às vezes, a sombra é um grande professor na nossa vida, porque a gente aprende a lidar com os desafios diante dessas sombras, né? Então, muita gente liga também os desafios com as sombras, porque traz muitos aprendizados, né? Então, esses aprendizados, eles são muito importantes pra gente crescer, pra gente evoluir. E nem sempre, assim, na nossa vida, se fosse só tudo um mar de rosas, seria perfeito, maravilhoso, né? Quem não gostaria? Quem nunca, né? Mas a gente não aprenderia muitas coisas, sabe? Porque, querendo ou não, a gente aprende muitas coisas, a gente cresce, a gente evolui diante das dificuldades, né? Eu não sei se vocês vão concordar aqui comigo, né? Com isso, mas a gente aprende muito com os desafios que a gente passa na nossa vida. Até mais do que com as coisas boas, né? Que as coisas boas, é lógico, a gente curte, a gente desfruta, a gente aproveita. E é o que eu, né, desejo para todos, né, vocês e para mim também, né, para todo mundo, que a gente viva coisas maravilhosas, coisas muito boas. Mas a gente aprende muito mais com os desafios. Porque, como eu falei, as coisas boas, os momentos bons, a gente desfruta, a gente aproveita de uma outra maneira. E os desafios, não. Os desafios, a gente tem que vestir aquela nossa armadura e seguir pra batalha, né?